Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Zago, eu sou do blog Deficiente e hoje eu vim falar como eu consegui passar no concurso público federal. Muitas pessoas acham que é difícil uma pessoa com deficiência trabalhar. Eu mesma achava que era impossível voltar a trabalhar, mas a minha vontade era maior do que a dificuldade que eu poderia enfrentar. E nesse vídeo eu vou falar todos os passos e tudo que eu passei até voltar a realizar meu sonho, que era voltar a trabalhar. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para toda vez que tiver vídeo novo, você ser notificado. Curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, principalmente para aquelas pessoas que acham que não é possível passar num concurso. Eu sempre fui uma menina muito independente e desde cedo eu queria ter meu próprio dinheirinho. E devido a isso, aos 15 anos eu comecei a trabalhar na loja de sapato da minha tia. E poucos meses depois que eu estava trabalhando, eu caí da escada dessa mesma loja e fraturei a quinta vértebra. E devido a isso, eu me aposentei por invalidez, devido a esse acidente de serviço, né? Como eu estava ainda no segundo ano do ensino médio, eu fiquei aposentada e continuei os estudos. A minha queda foi bem no início do ano, tinha mais ou menos um mês só de aula e eu tinha passado a estudar à noite para poder trabalhar o dia todo. Esse ano eu perdi porque eu vim para Brasília, fiz cirurgia, tratamento no SARA. Quando eu voltei já era quase no meio do ano e voltei só no ano seguinte, em 2001, a estudar. Terminei o ensino médio. Comecei a faculdade, eu já sabia o curso que eu queria, que eu sempre gostei muito de computador, e aí o NAI tinha o curso Sistema de Informação, eu escolhi sem dúvida alguma. Minha mãe queria que eu fizesse Direito, mas infelizmente eu não escolhi Direito, devia ter escolhido, que é um curso muito bom e iria me ajudar mais pra frente em concurso público, mas nessa época eu não pensava em concurso público, eu pensava só em fazer faculdade e estudar o que eu gostava. Eu não me via como advogada. Então, fiz os 4 anos de faculdade, foi muito bom. E assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a pensar em concurso público, porque eu era aposentada por invalidez, tinha uma aposentadoria, né, com salário, era um referente mais ou menos a 2 salários mínimos, mas eu queria mais. Eu falava, gente, se eu não tiver minha mãe, não tiver quem cuidar de mim, com esse valor vai ser difícil ter cuidadora, né? Eu preciso de ter uma cuidadora 24 horas, então como que eu ia fazer? E foi a partir desse pensamento e com a vontade de realmente voltar a trabalhar, que eu tinha muita vontade. Eu não gostava de ficar o dia todo em casa, apesar de ter muitos afazeres. Eu tinha a escola, a faculdade, tinha um blog que eu comecei a fazer. Depois fui convidada por um amigo cadeirante meu a criar uma associação, começamos a lutar pela causa, então tinha muitas atividades, não era parada não, sempre gostei muito de fazer muitas coisas, mas a vontade de trabalhar, de conviver, de ter um ambiente de trabalho igual toda pessoa, né, era muito forte. Só que em Unai, que era a cidade onde eu morava na época, é uma cidade relativamente pequena e não tinha um concurso assim que ganhasse um salário tão bom quanto que eu queria e que eu precisava. E aí eu pensei na cidade de Brasília, que é uma cidade próxima ao Unai, e tem algumas pessoas, meu irmão já morava aqui, e outros amigos e parentes, e eu quis muito vir para cá. E falei, qual concurso vou fazer, né? E eu fui olhando mais ou menos pelo valor que eu queria, pelas matérias. Então, assim, quando a gente começa a estudar para um concurso, a gente tem que ver quais matérias a gente tem mais afinidade. Se a gente não gosta nada de exatas, não vamos escolher um concurso da Receita Federal, né? A não ser que você queira estudar muito, se dedicar muito. Mas eu quis escolher um que estava mais ou menos nas matérias e na área que eu dominava. E eu escolhi primeiro da Câmara dos Deputados, foi o primeiro concurso que eu fiz. E depois eu fiz o do STJ. Foi mais ou menos 8 meses depois. Mas antes, vamos falar como que foi estudar, né? Como foi esse preparativo. Em Unai não tinha cursinhos, tinha poucos cursinhos para concurso público, acho que 1 ou 2, e eles não eram acessíveis. Ficavam em lojas no andar de cima e escada.
Então eu pensei, gente, como que eu vou estudar sem poder fazer um cursinho, né? Ainda na época computador tinha já, né, internet, algumas videoaulas, cursos que a gente comprava pela internet, não é como é hoje, mas já tinha alguns. E eu pesquisei, comprei alguns vídeos pela internet, mas eu tinha dificuldade em algumas matérias específicas, era a primeira vez que eu estava vendo algumas matérias. E eu tive a ideia de contratar professoras, tanto para português, porque português é muito importante para concurso, e raciocínio lógico também. E foi muito importante, foi muito bom, porque elas me deram, né, tendo um professor, ele dá uma visão melhor da matéria. E na minha casa mesmo, esses professores iam na minha casa para me dar aula. Então, quando a gente acha assim que uma coisa é impossível, que não pode, que é difícil, eu poderia ter desistido, né? Porque não tinha um cursinho adaptado. A gente tem que arrumar outra maneira, outro modo, né? De ver e fazer as coisas. Não desistir na primeira derrota, na primeira tentativa que não deu certo. Depois veio a parte difícil também, né? Que era vir fazer as provas. Não era na minha cidade. Eu tinha que sair de Unai de carro. No início não tinha onde ficar aqui. Eu tinha que ir e voltar no mesmo dia, mas ia ser um dia longo, né? Para eu ficar na cadeira de rodas, ficar sentada esse tempo todo é difícil. Mas minha mãe e meu irmão me apoiaram muito. Eles vinham dirigindo, vinham me acompanhando. Minha mãe ficava me esperando do lado de fora da escola até eu terminar a prova. E esse apoio foi muito importante, porque o apoio da família, de quem está próximo da gente, é o primordial para a gente seguir em frente. E desde o primeiro momento que eu falei que eu queria estudar para concurso, minha mãe me apoiou e principalmente veio comigo. Foi difícil, teve vários empecilhos, mas eu não desisti. E 3 anos depois de passar no concurso do STJ, de ter a classificação, né, ficar classificada entre os primeiros 25 da lista de pessoas com deficiência, eu fui chamada e foi uma das maiores realizações da minha vida. Esse dia da minha posse foi muito, muito emocionante. Foi uma vitória não só minha, mas minha, da minha mãe, do meu irmão, de todos que acreditaram em mim, que eu poderia, né? Eu tinha muitos medos, eu tinha medo, assim, primeiro de mudar da minha cidade, né, de Unai, que foi onde eu nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci em Unai, cidade que eu amo muito, e vim morar sempre no interior e pensar, nossa, ir para Brasília, uma cidade grande, não conheço quase ninguém, como vai ser? Eu tinha também muito medo de como seria trabalhar, porque minha deficiência, ela é muito, o nível dela, né, nível C5, C6, ela é alta, ela me impede de ter vários movimentos, principalmente dos dedos. Eu preciso de pessoas para estar me auxiliando, né, basicamente o tempo todo. E eu pensava, como eu vou poder trabalhar? Mas eu também pensava assim, se eu consigo ficar no meu computador sentado um tempão, fazendo um monte de coisa, eu posso fazer isso sem ser em casa, eu posso fazer isso no outro trabalho. E eu falei, eu vou tentar, seja o que Deus quiser. Deus vai mostrar, Ele que me mostrou esse concurso, eu falo que foi Deus que escolheu, porque o STJ é um lugar maravilhoso, totalmente adaptado para pessoa com deficiência. Me recebeu de braços abertos. Eu consegui redução de horário, porque lá a jornada de trabalho é 7 horas, mas eu não conseguiria trabalhar 7 horas, ainda tem mais o tempo de deslocamento, né, da casa para o trabalho, se arrumar, eu ficaria sentada pelo menos umas 9 horas, e isso eu não conseguiria, eu me daria muita dor nas costas, e além disso escara, né, que são feridas por ficar muito tempo sentado, muito tempo na posição. Então eu consegui, desde o início, diminuir minha jornada de trabalho para 5 horas, o que me possibilita desempenhar meu trabalho. Então é muito gratificante, muito bom poder trabalhar. Eu aconselho a todos que têm essa vontade, que não desistam, que vá atrás. Hoje em dia está mais fácil, tem mais coisas acessíveis, lugares acessíveis, né? Tem muito material na internet de graça ainda. Na época era caro, tinha que comprar, né? Hoje ainda tem que comprar, mas tem muita coisa gratuita. Então,
o céu é o limite. Eu falo que tudo que a gente tem vontade de fazer, se a gente tiver força de vontade, a gente consegue. E essa é minha dica, é minha história de como foi todo o meu processo para hoje estar trabalhando. E se você tem esse sonho, ou se você realizou esse sonho também, conseguiu assim como eu, deixa aqui seus comentários e compartilhe comigo um pouquinho da sua história, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.